Continuando aqui o nosso estudo sobre o Evangelho de São João, um dos pontos que a gente queria colocar aqui é sobre a questão da hora, né? É um tema muito caro dentro do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Evangelista. E o Rei Umbral vai comentando o seguinte, sobre o tema da hora. A antiga tradução disto como uma afirmativa interrogativa, acaso minha hora chegou, endossado por Gregório de Nice e Teodoro de Mopozuestia, foi revivido também por outros autores. Com certeza, esta é uma construção grega possível, ou seja, essa palavra ocorre 12 vezes em João, e todos os demais usos são negativos. A comparação com as construções muito similares em João 7,30 e em João 8,20. Isso serviria para convencer que aqui a frase é negativa, ou seja, que era como se estivesse dizendo que não iria fazer algo, né? Ou seja, seria uma correspondência negativa, implícita. O que isto tem a ver contigo e comigo? Era como se fosse uma recusa de ajuda. Daria a entender isso. Mas a gente vê depois o resultado que não é bem isso que acontece, né? É só uma observação que eu estou fazendo. A questão da hora no Evangelho de São João, né? Para esse termo técnico, joanino, se reportando ao período da paixão e morte de Jesus, e também a sua ressurreição e ascensão. A tentativa de entender a hora neste versículo como o momento da abertura do ministério ou da glorificação inicial de Jesus mediante seu primeiro milagre é compreensível em vista do contexto. Todavia, contra o restante do uso joanino do termo, é refutado pela reiteração em João 6, e também em João 8,20, que o tempo, a hora de Jesus, não havia chegado. Especialmente deve rejeitar a sugestão de que a hora dos milagres era antecipada por Jesus à solicitação de Maria, pois no pensamento joanino, a hora não está sob o controle de Jesus, e sim do Pai. Aqui na visão do Remy Umbral e de outros autores, ele está colocando o seguinte: é muito comum a interpretação piedosa, e ele não está dizendo que isso é uma heresia, que é um erro, mas ele está dando uma opinião teológica a respeito do assunto. Que a hora foi antecipada, a hora não tinha chegado e ela foi antecipada, né? Houve a mudança da hora. Ele vai dizer, não, essa não seria a interpretação mais segura, porque a hora estava sob a direção do Pai. Então, era o Pai que ia apontando quando a hora ia acontecer. Então, todo esse tema da hora no Evangelho de São João é como sendo uma profunda obediência de Cristo ao Pai. Então, a gente percebe, claro, um profundo respeito, uma profunda reverência de Jesus para com a Santíssima Virgem. A gente pode usar esse texto em relação à intercessão da Virgem Maria, mas o termo antecipação da hora fica mais inadequado. É isso que o Rei Umbral está dizendo. Ele não está dizendo que a intercessão da Virgem Maria não aconteceu. Sim, aconteceu. Sim, ela foi válida, é concreta, é perceptível no texto. Mas ele está mais se fixando no termo antecipação da hora. Porque ele está dizendo que a hora não está aqui sob o controle de Jesus, dele antecipar ou fazer, porque o próprio Jesus fala que é o Pai, né? O alimento dele é fazer a vontade do Pai. E várias vezes ele está apontando para isso, que o Pai vai conduzindo.
Claro que ele livremente vai aderindo à vontade do Pai, vai sendo dócil, né? Só esse adendo, certo? Continuando. Aí vários autores vão falar também essa hora, muito ligada à hora da paixão. Outros autores vão dizer que ainda não chegou a hora de fazer milagres de forma pública. Então existe, eu não vou dizer divergências, mas interpretações complementares a esse respeito. No Evangelho de São João, a questão do tema da hora é muito presente também. A hora da crucificação e a hora da glorificação, elas são entrelaçadas, não são momentos divergentes ou dísparos ou antagônicos, né? Mas é como se fosse uma unidade só, não há uma dicotomia, né? 6 talhas de pedra com água. Na busca do simbolismo tem-se dado atenção ao número 6, um menos que 7, um símbolo judaico da imperfeição, e a menção das talhas de pedra em Êxodo 7:19, onde Moisés transforma em sangue a água nas talhas de pedras egípcias, um sinal em conformidade com 7:9. Ambas as tentativas no simbolismo são forçadas. O uso de talhas de pedra provavelmente fosse o ponto de partida das leis levíticas de impureza ritual. Conferir Levítico 11, do 29 ao 38. Enquanto as talhas de cerâmica podiam tornar-se ritualmente contaminadas e ser quebradas, as jarras de pedras não podiam adquirir impureza, aí pode ser conferido isso na Mishnah, né? Para as purificações judaicas. Está como referência em Marcos 7, do 3 ao 4. Essas talhas, né, elas continham a seguinte medida, de 90 a 100 litros, né? Elas geralmente tinham 2 ou 3 medidas, uma medida é cerca de 30 litros. Aí tem a expressão tirai alguma, ou seja, esse verbo é normalmente usado em referência a um poço. Sugere que um poço, e não as talhas, é a fonte da água. Esta sugestão parece ir contra o contexto óbvio, pois é improvável que, tendo feito os servos encher as talhas com cerca de 450 litros de água, Jesus agora os faça tirar mais água do poço. O problema é que muitos sentem dificuldade com a implicação de Jesus transformar 450 litros de água em vinho. Outra tentativa de evitar isso é a sugestão de outros autores que vão falar sobre isso, né? De que somente a água tirada da talha se converteu em vinho. Isso é possível, mas, ou seja, não é o significado do relato, porque alguns vão dizer, não, Jesus não transformou aquilo tudo em vinho, foi só o que ele mostrou para o mestre-sala. Outros vão dizer, não, mas o que foi transformado em vinho não era o que estava na talha, era o que estava no poço. Então são explicações meio espúrias, né? Meio... Aqui novamente uma crítica, um meta-histórico crítico, embora o Rembrandt use, mas ele usa de uma forma muito, muito sábia, né? De uma forma que não abandona as questões sérias, profundas e sobrenaturais. Já outros autores viajam demais na maionese. O Rembrandt, ele, no geral, ele é muito fidedigno, né? Claro, uma coisa ou outra, né, a gente pode divergir dele, é normal. É um teólogo, né? É normal haver divergência entre os teólogos. No caso, eu não sou teólogo, eu sou apenas alguém que está estudando o livro dos bons teólogos, certo? Só esse adendo. O mestre Sala, né? Era
palavra que é usada, ela mostra alguém que é responsável pelo banquete, né? Ou seja, como se fosse o chefe dos eventos, o mordomo. Na literatura judaica não nos oferece paralelo para o suposto funcionário em João. E pode muito bem ser que na sequência do relato o funcionário assumisse algum dos aspectos de uma outra função, né, bem conhecido no mundo gentílico. Alguns querem ver um paralelo com aquele que preside o jantar, em Siraque 32:1. Neste caso, aquele que preside não é um servo nem o melhor homem, mas um convívio escolhido no transcorrer ali da festa, né? Que mantém relações familiares com a família do dono do casamento, do noivo, no caso, né? Primeiro, todos servem o vinho seleto. É também outra expressão que é explicada aqui. Não temos na literatura contemporânea atestação para este costume, mas é o tipo de prática perspicaz que é comum à natureza humana, a sugestão de que o costume é uma criação humana nesse sentido e vai se perpassando, né? Ele revelou sua glória. Aí tem uma comparação com outros paralelos em São João. João 12:23, João 17:24, né? A verdadeira glória de Jesus só é revelada na hora, né? A hora da cruz, a hora da paixão, né? Lá em João 7:39 afirma claramente que durante o ministério de Jesus ainda não fora glorificado. Temos que pensar que o versículo 11 ou é uma referência a uma manifestação parcial da glória, ou como sendo parte da condensação do treinamento dos discípulos, onde se prefigura toda a sua carreira, inclusive uma visão da glória de Jesus ressurreto. Então aqui são pequenos comentários de uns apontamentos do texto das bodas de Caná.